Nós estamos estudando o livro de Oséias, livro do profeta Oséias, e chegamos no capítulo 5. Se Deus permitir, ao terminar Oséias capítulo 5, aí nós vamos estudamos uma carta das cartas gerais, no caso de Tiago, né? Aí nós vamos começar a estudar Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Então hoje vamos estudar Oséias capítulo 5, mostrando os comportamentos errados de Israel, e agora de modo inédito aparece aqui pela primeira vez Judá também. Então Israel e Judá desagradaram a Deus por causa de algumas práticas. Agora deixa eu falar algo que é muito triste entre os irmãos. Briga entre irmãos. Não sei quantos aqui têm irmãos, né? Minha esposa nunca brigou com a irmã nem com o irmão dela. Que belezinha. Não tem, né? Ela não sabe o que é bom na vida, né? Quebrar a cama de manhã. A Raíssa também não. A Raíssa também não. A Raíssa também não, né? Culpa de vocês dois. Culpa de vocês dois. A nação de Israel não era para se dividir, mas ao se dividir, elas arrumaram algumas confusões. E nesse contexto aqui, a nação de Israel, que é o Reino do Norte, também conhecido como Efraim, faz uma amizadezinha com a Síria para invadir Judá, a irmã de Israel. Mas a Judá faz uma amizadezinha com a Assíria e consegue então resistir àquela invasão, resistir àquela matança que talvez teriam. Agora, no final das contas, tanto Israel quanto Judá se perderam na sua fraternidade, ou seja, nações irmãs que jamais deveriam nem se dividir, agora divididas não deveriam brigar, mas houve mortes tanto de um lado quanto do outro, idolatria tanto de um lado quanto do outro. Então Judá não escapou das broncas de Deus, Judá não escapou dos juízos de Deus, uma vez que Oséias está profetizando ao reino do norte, Israel, mas agora ele faz menção a Judá. E os comportamentos errados, tanto de Judá quanto de Israel, desagradaram muito a Deus. Quais são esses comportamentos? E os irmãos sabem, como o apóstolo Paulo já nos ensinou, que tudo aquilo que foi escrito para o nosso proveito, foi escrito para o nosso exemplo, para nós tomarmos ciência, conhecimento e também para nós aprendermos, para nós aplicarmos nas nossas próprias vidas. Então, veja se alguma coisa se identifica com você, dos comportamentos errados deles que nós vemos no capítulo 5. Excessos. Eles desagradaram a Deus por causa de seus excessos. Então vai pensando um pouco, deixa Deus mostrar para você se há algum excesso na sua vida. Desagradaram a Deus também por causa do aleive. Também eu não levanto de manhã e pergunto para minha esposa, tem aleive para comer hoje? Né? Então aleive não é uma palavra que a gente usa sempre. Mas vocês já viram na Bíblia quando se diz Israel agiu aleivosamente, né? Aleive quer dizer fraude, aleive quer dizer engano, aleive quer dizer essa trapaça. Então, deixa Deus dizer se na sua vida não tem algum tipo de engano, algum tipo de trapaça, algum tipo de fraude, porque isso desagrada a Deus.
E também, tanto Israel quanto Judá desagradaram a Deus por causa da vaidade. Vaidade vem da palavra vã, algo vão. Uma vaidade é algo vão, algo vazio. Deixa também Deus mostrar na sua vida se tem alguma coisa vã na sua vida, alguma vaidade, alguma coisa vazia, um vento que não se aproveita para nada, né? Então, a nação de Israel e a nação de Judá desagradaram a Deus quanto aos excessos, quanto ao engano e quanto à vaidade. Vamos ver o que nós aprendemos nesse texto? Oséias, capítulo 5, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Ouçam isso, os sacerdotes. Fique atenta, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei. Porque a sentença é contra vocês. Pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre Tabor. Deus está falando para os sacerdotes, mas também está falando para toda a casa de Israel. Deus fala para aqueles que são os líderes, mas Deus fala também para aqueles que são liderados. No capítulo anterior ele já havia falado que o povo nem precisa mais dos sacerdotes para pecar, o povo já peca. Então algumas pessoas ainda querem colocar culpa em alguém. Eu estou agindo assim porque não tenho bom ensino, é porque não tenho bom exemplo, é porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Não, você não tem desculpa, nenhum de nós temos desculpas. Ouçam sacerdotes, líderes, e ouçam também casa de Israel, ou seja, toda a nação, todo o povo. Esse é o juízo que Deus está trazendo, porque houve um laço em Mispa. Mispa era um lugar em Israel, onde eles faziam muitas caçadas, era um lugar de floresta, e eles caçavam muito ali. Aí ele faz esse trocadilho, ele fala, vocês foram um laço, uma armadilha em Mispa. Vocês enganaram o povo, vocês foram enganados. E também Tabor, Mispa e Tabor. E depois você vai ver mais 2 nomes ali, mais para frente, 4 nomes, todos eles têm como significado lugar alto. Lugar alto. Mispa quer dizer torre de vigia, porque era uma montanha alta. E Tabor, vocês conhecem bem Tabor, porque Jesus apareceu ali com os 3 discípulos e também com Moisés e Elias. Qual que é esse monte? É o Monte da Transfiguração. Esse é o Monte Tabor, também é um lugar alto. Qual a afinidade que a nação de Israel e a nação de Judá tinha com lugares altos? Como também a nossa região e todos os lugares no nosso Brasil. Qual a afinidade que esses lugares têm com lugares altos? Lugar de adorar. Eles não podem ver uma colina, um outeiro, um lugarzinho alto, um montinho de terra que eles já colocam ali uma idolatria. Na nossa região pode ver. Sempre tem ali alguma coisa que faz lembrar o povo de que o povo é religioso e que está mais perto de Deus e por isso tem que buscar Deus ali. E aquilo se torna uma idolatria. Mesmo que seja uma cruz lembrando Cristo Jesus, acaba sendo uma idolatria. E eles não podiam ver um lugar alto, e se aquele lugar alto tivesse uma árvore, aí fechou. Porque era lugar alto e árvore. Eles se prostituíam debaixo das árvores. Prostituição, nesse caso, cultural, né? Prostituição religiosa. Foi um laço. O que a nação caiu no laço.
e Deus agora vai trazer o juízo contra eles. Versículo 2, alguém pode ler? Na prática de excesso, fosse aprofundado, mas eu castigarei a todos eles. Na prática do quê? Excesso. Alguém tem outra versão aí? Transformadora? Qual outra que tem? NVI, linguagem de hoje. No Vale das Acácias, No Vale das Acácias, como um poço profundo. no versículo 2. Poço profundo. Bom. Aprofundam. Hã? Meu aprofundado. Aprofundado. Ou seja, se excederam, foram para baixo, se aprofundaram, caíram num poço, excesso. E não é isso que os excessos fazem? Os excessos não fazem isso? Te arrastam profundo do poço? E tem vários excessos, né? Só de falar a palavra excesso, talvez já venha na sua mente alguns vícios, algumas práticas difíceis de sair, práticas escravizadoras. O povo estava escravizado na idolatria, na opressão, na bebedeira. Inclusive, fala-se que nos profetas menores, em Oséias também, que os sacerdotes, os religiosos, eles estavam à mesa e a mesa estava cheia de vômito. Pode ser falar isso? Tá bom, mas Deus fala isso para nós, para dar aquela repugnância, né? Nojo. Mas os excessos sempre acabam em algo nojento. Não há excesso que seja limpinho. Não há excesso que seja organizadinho. Todo excesso acaba em algo que dá nojo, repugnância. A ponto de você falar para a pessoa: você não quer uma ajuda, não? Na prática de excessos vos aprofundastes. Versículo 3. Eu conheço Efraim, e Israel não está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu, e Israel está contaminado. Ele não está falando de duas nações, tá? Isso aqui é a mesma nação, Efraim e Israel, a mesma coisa. E Deus está dizendo que Ele sabe quais são os excessos, no que eles estão pecando. A palavra de Deus está dizendo daquela palavra bem forte que é usada no livro todo. E Deus usa inclusive Oséias, o profeta, como um exemplo dessa prática. Que a Gomer, a esposa dele, se tornou prostituta. E o povo de Israel está se prostituindo. Porque todas as vezes que você abandona Deus em favor de alguma outra coisa, e essa coisa aí tem vários nomes, são os excessos que cada um tem. Isso é uma prostituição, isso é um adultério, é uma imoralidade. E o versículo 4, alguém pode ler? Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. A prostituição domina seu coração. Você não conhece o Senhor. Bom, essa é uma das coisas impressionantes que eu vejo na Bíblia. Me parece, pode ser que eu esteja errado, nesse texto e mais dois que eu vou mencionar. Se uma pessoa se exceder, agora eu não sei qual é a contagem, qual é o limite, qual é a cota, e se aprofundar no pecado, tem um momento, só Deus sabe esse momento, que ele para de ajudar aquela pessoa a chegar à luz. Aquela pessoa fica como que confinada, travada, presa nos pecados dela. E para piorar, Deus começa a colocar mais situações de pecado naquela vida. Deus não faz ninguém pecar, tá bom?
Mas é como se a pessoa dissesse, como 2 salmos dizem isso, né? Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Ah, não há Deus? Não há, eu não quero Deus. Ah, então, o que você quer? Eu quero deter a justiça, deter é parar, né? Pela injustiça. Eu prefiro a injustiça, eu prefiro o pecado. Como um artista, um cantor, perguntaram: você não tem medo do inferno? Ah, não, perguntou assim: você não quer ir para o céu? Ele falou: eu não, lá só tem gente que não me interessa, eu quero ir para o inferno. Porque as pessoas interessantes com as quais eu convivi aqui, elas estão no inferno, para lá que eu quero ir. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter compaixão dos pecadores, há pecadores que já estão tão convictos do seu pecado, que ele está pedindo: por favor, me deixe pecar. E nós temos aqui nesse versículo, me parece que é isso. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Não dá, não tem mais retorno. Você chegou no fundo do poço de uma tal maneira que não é que você estava andando e tinha um poço aberto sem aviso e você caiu ali. Você se afundou. Sendo assim, você pediu: não quero Deus, eu quero liberdade. Essa liberdade vai acabar com você. É bom nós avisarmos aos familiares e amigos, quando nós pregamos o Evangelho, que eles precisam tomar muito cuidado para não ficar rejeitando todas as vezes que pessoas lhes apresentam o Evangelho. Porque pode chegar um momento que a porta se fecha. Chega um momento que não dá mais para entrar pela única porta da arca. E quando o dilúvio vem, não tem jeito, porque é Deus quem fecha a porta. Não é Satanás, não é o pregador do Evangelho, é o próprio Deus quem pode fechar as portas. Muito perigoso. Porque Jesus falou: se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão. Se a luz de um povo é desse tamanho, se aquele povo rejeitar essa luz, vai estar numa treva desse tamanho. Mas se uma pessoa tem luz desse tamanho, se ela rejeitar aquela luz, ela estará nas trevas desse tamanho. Não é tão difícil de nós entendermos a justiça desse pensamento, não é? Eu disse que eu ia mencionar 2 referências, eu espero que eu lembre aqui. Romanos 1:27, me parece que é essa daqui. Não, Romanos 1:26. O 25 diz assim, Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora veja o versículo 26, porque eles rejeitaram isso. Lembrando que o 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Eles param a verdade. Em troca, o que eles querem? Pela injustiça. Eles fizeram a preferência, eles mostraram a preferência deles. Eu prefiro o inferno ao céu. Eu prefiro a injustiça à verdade. E agora no versículo 26, alguém pode ler? Só a primeira parte, eu queria. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Isso. Não está escrito aqui, por causa disso, porque eles amam o pecado, rejeitaram a Deus, Satanás os entregou às paixões infames. Não é isso que está escrito. Quem que entrega? Deus. Quer pecar? Quer. Fique à vontade. Essa sua liberdade vai acabar com você. Os excessos acabarão com você. Eu quero beber todas. Não é assim? Linguajar?
Tá bom. Isso se chama liberdade e se chama excesso. E o que vai acabar com você? A sua liberdade e o seu excesso. Aquilo que você tanto queria vai acabar com você. Vai dar um câncer, vai destruir sua família, vai acabar com seus rendimentos. Não estou dando ideia, estou dizendo aquilo que já observamos. Deus os entregou. Agora tem uma em Tessalonicenses, uma referência em... essa aqui mesmo. 2 Tessalonicenses 2:11. Quando a igreja for arrebatada, vai começar um período aqui que deverá ser um período de 7 anos, em que o iníquo vai se apresentar, o anticristo, o homem da iniquidade. E as pessoas vão cair nesse engano. No 2 Tessalonicenses 2:10, diz como ele vai operar. Com todo engano de injustiça aos que perecem. Por que eles perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Sendo assim, o que vai acontecer com eles? Versículo 11, alguém pode ler? Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Quem? Satanás que vai fazer isso? Deus. Satanás vai ser uma marionete. Sabe o que é marionete? Aquele bonequinho de madeira que tem as cordas e a pessoa vai controlando aqui. Deus vai controlar usando Satanás. Deus usa Satanás e os demônios para fazer da terra um inferno na terra. Por que vai acontecer isso? Porque Deus não é um Deus de amor? Sim. O braço de Deus não está encolhido para o contrito de coração, mas Ele estende a sua destra fiel de amor para quem quiser. Quem não quer, ele faz isso também? Faz. Por quantas vezes? Não sei. Pode ser que chegue um momento que ele encolhe a mão, porque ele não tem um coração contrito. Sendo assim, não acolheram o amor da verdade, e por esse motivo, por não acolherem a verdade, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Quando Deus queria enganar um rei, ele, lembra a história de Micaías lá em Reis? Ele procura alguém que coloque um espírito de mentira na boca lá do profeta. Quem quer? Levanta a mão aí, quem quer ser espírito de mentira? Você acha que algum anjo bom levantaria a mão ou asa? Você acha? Não, porque anjos de Deus não mentem. Mas nós sabemos que demônios também se apresentam diante de Deus. O livro de Jó mostra isso. Imagina aquele demônio, deixa eu. Porque a especialidade de demônio é o quê? Mentira. Porque eles seguem ao pai da mentira. Então vai com a bênção. Vai e coloca esse espírito de maldição. Deus pode fazer isso. Por isso não é bom rejeitar aquilo que Deus está falando no seu coração. Nem o incrédulo e nem o crente pode fazer isso. Vamos voltar agora para Oséias. Agora o versículo 5. Oséias 5, versículo 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Opa, apareceu Judá aqui pela primeira vez. Porque Judá também entrou nessa de excesso, de pecado, e a vez de Judá chegaria. Chegou mesmo. A ponto de Deus falar no cativeiro de Judá que Judá superou Israel.
Israel foi idólatra, Judá passou Israel. Meus irmãos, alguns excessos que nós vemos na palavra de Deus, são muitos excessos, mas Sansão, vocês acham que é um bom exemplo de excesso? O cabelo dele era grande. Hã? O cabelo dele era grande. Esse aí é divino, né? Você não vai estragar a mensagem. Ele tinha alguns excessos. Ele fazia uma fezinha. Ele gostava de uma jogatina, de apostar. Ele era viciado em aposta. Ele gostava de se aparecer. Ele colecionava mulheres. Ele era um homem de muitos excessos. Inclusive, ele era nazireu, o que significa que não podia ter excesso na vida dele, inclusive abstinência de algumas coisas. Por exemplo, qualquer coisa vindo da uva, não podia. Mas ele era liberão. Ele não podia tocar em morto. E ele mata o leão, quando o leão está lá com a carcaça e cheio de mel, ele vai lá e pega o mel, a carcaça do leão morto. Ele desafiava Deus. Ele desafiava tudo aquilo que era regular, tudo aquilo que deveria ser o normal da vida dele. Ele ultrapassava a linha. Então ele era um homem de excesso, era irreverente. O apóstolo Paulo disse para nós fugirmos das paixões da velhice. Foi isso que ele falou? Paixões da mocidade. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas os jovens que estão aqui, eles poderiam falar para vocês lembrarem, quando vocês eram jovens. Os jovens são cheios dos excessos. Muito excesso. É muita adrenalina, é muito hormônio, é muita alegria, é muita tristeza. Tudo é muito no jovem. Excesso. Agora, quando esse jovem não entrega o seu caminho ao Senhor e não vive uma vida correta, quando ele fica velho, ele fica um velho cheio de excessos também. Você foge das paixões da mocidade, porque se o excesso tomar conta de você, a tendência de excesso é diminuir, é sempre aumentar a dose. Eu não posso dizer que a Bíblia condena o vinho e a bebida. Eu não posso falar isso porque isso não é verdade. É proibido para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas está liberado. Com moderação. Agora, se o negócio é gostoso, a tendência é um a mais. Eu gosto de paçoquinha. Engraçado que eu falo isso. É uma benção, eu falo isso, sempre tem alguém depois me traz uma paçoquinha. Tudo bem. Bom, alguém aqui gosta de paçoquinha? Pode falar. Mas tem muita gente. Vai trazer aqui. Eu pensando que eu era um homem de excesso. Agora, dá para comer uma paçoquinha? Só se tiver só uma na caixa. É bom, o negócio é bom. Então, é o cuidado de não ultrapassar. Então, eu tenho minhas lutas. Né? Agora, se o vinho é bom, é boa, eu acho que a tendência é tomar uma a mais. Depois, se é bom, outro a mais, e outro e outro. Essa é a tendência. Então, se alguém falasse, não, mas eu sou muito bem controlado,
Como diz o outro, eu não vicia não, faz 20 anos que eu bebo, não viciou não. Então, meus irmãos, eu não quero brincar com coisa séria, né? Porque aqui nós temos pessoas que já estiveram nesses excessos. E aqui nós temos pessoas que ajudam aqueles que estão lutando com esse excesso. Graças a Deus por isso. Eles sabem a luta que é esses excessos. Mas os excessos sempre te arrastam. A diferença é que uma paçoquinha, ela te dá dor de barriga. E o álcool, a tendência é ele causar outros males para você e para aqueles que estão ao seu redor. Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça para quem está por perto. Então, você tem que cuidar da paçoquinha, mas você tem que cuidar dos outros excessos também. Porque alguns excessos são piores do que outros para aqueles que estão ao redor. A diversão pode ser um excesso. A palavra hedon, no grego, quer dizer prazer. Daí veio uma filosofia chamada hedonismo, que é o prazer pelo prazer, buscar prazer. E isso também pode te arrastar. Porque começa a consumir o seu dinheiro, começa a consumir o seu tempo e começa a consumir a sua cabeça. As diversões. A comida são excessos. O estudo pode ser um excesso na vida de algumas pessoas. O celular, o computador, o trabalho. Agora, isso aí eu nunca vejo como um excesso, mas pode ser, a família pode ser um excesso. Você pode se exceder tanto no cuidado com a sua família, que você não quer mais saber de ninguém, só da sua família. E a sua família deixa de ser uma bênção para os outros, porque nós vivemos só para nós. E aquilo se torna um excesso de cuidado na família. A amizade pode ser excessiva. Algumas pessoas precisariam romper um pouco das amizades, mas elas ainda estão se afundando em amizades. E a tríade, que a gente nem fala aqui na igreja: futebol, política, hoje é dia de política, e religião. São 3 excessos que também afundam as pessoas. Já vi pessoas brigarem por futebol, por política quase nunca. E por religião, as pessoas brigam, elas se excedem. Então está aí o primeiro desagrado de Deus para com Israel e Judá, os excessos. Mas também há mais 2 aqui. O aleive, a fraude, a falsidade. Versículo 6, alguém pode ler, por favor? Eles irão com os seus rebanhos e com as suas manadas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Por que eles iriam com a manada? Eles sabem que eles estão pecando, então eles têm que sacrificar pelos seus pecados. Só que o pecado deles não é uma ovelhinha, tem que ir de rebanho. Né? O pecado é muito. Tem gente que peca tanto que tem que ser rebanho. Mas Deus está dizendo: pode vir do seu rebanho, pode vir do seu gado, não vão me achar. Ele se retirou. Eles iriam lá para o altar de sacrifício e encontrar uma plaquinha: fechado para balanço. Não tem mais sacrifício. Como que nós vamos fazer agora sem poder sacrificar a Deus e os nossos pecados? Acabou. A chance de vocês acabou. O negócio é tão sério, irmãos, que Jeremias e Ezequiel, eles oraram para Deus
para que o povo não fosse para o cativeiro. Deus falou: para de orar. Eu não aguento mais a oração de vocês. Se orar mais uma vez, eu vou ficar bravo. Não ore por esse povo. Esse povo vai para o cativeiro. Não tem mais jeito. Irmãos, não vamos deixar chegar nesse ponto. Que o excesso das nossas vidas chegue a um ponto de disciplina de Deus. Não é da igreja, não. De Deus sobre as nossas vidas. Versículo 7. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Foram infiéis, ou aleivosamente se houveram, com fraude, com falsidade. Vocês foram muito falsos, e agora não adianta festa da lua nova, Páscoa, não adianta mais festa nenhuma. Eu não ouço mais esse povo. Chegou o ponto em que Deus está rejeitando aquela misericórdia. A misericórdia de Deus não pode ser abusada. Muitas vezes merecemos o juízo, a disciplina de Deus, Ele não nos manda. Isso é misericórdia, mas você não pode abusar da misericórdia de Deus. Você nunca sabe quando ela vai acabar. Você nunca sabe quando falta uma gota para a taça da ira de Deus transbordar. Eu sei que nós, os crentes, estamos livres de toda a condenação eterna. Eterna. Ninguém vai para o inferno, nenhum crente vai para o inferno. Mas da disciplina diária do Senhor, você não está livre, não. E outra coisa que você não está livre é do tribunal de Cristo. Partindo desse mundo, tem um tribunal, você vai ter que responder diante de Jesus. Versículo 8: tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Aqui está falando agora do reino do sul. Ele falou de Mispa, falou de Tabor, agora ele fala de Gibeá, que quer dizer lugar alto. Ramá, que quer dizer colina, lugar alto também. Os 4 nomes que Deus mencionou significam a mesma coisa. E Deus está dizendo: tocai a rebate, ou seja, tocai para o exército invadir. Porque o exército vai invadir Judá também. No caso seria futuramente o exército dos caldeus. Versículo 9, alguém pode ler? Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Porque agiram aleivosamente, com engano, com falsidade. E Deus fala também com Judá. Mas estou falando com Israel, mas Judá, presta atenção, porque a sua vez vai chegar também. Versículo 10, alguém pode ler? Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim, versículo 11: Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após o quê? A vaidade, que nos leva ao nosso terceiro desagrado. Deus se desagradou dos excessos, como já vimos. Deus se desagradou do aleive, ou seja, da fraude, do engano, e agora Deus se desagrada da vaidade. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não sermos enganosos. Os fariseus eram muito enganosos. Eles colocavam peso nas pessoas, mas eles mesmos não queriam carregar. Eles ensinavam o corban, que era o filho tinha que cuidar dos pais mais velhos, mas aí o filho falava para os pais: o dinheiro que eu ia comprar remédio na farmácia, cuidar de você, eu vou pegar esse dinheiro e vou dar na casa de Deus. Olha que espiritual. Isso é corban ao Senhor. Corban quer dizer oferta ao Senhor. Vai ser oferta para o Senhor. Você acredita que ele ia fazer isso? Nada. Ele não ia dar na casa de Deus, nem ia cuidar dos pais, nem ia dar na casa de Deus, ia pegar para ele.
Os fariseus incentivavam essa prática. E assim muitas pessoas também enganam as outras. Os fariseus entravam na casa das viúvas para roubar dinheiro delas e depois faziam longas orações. Então, a Cleide e a Marilda, cuidado com quem entra na sua casa e faz oração, tá? É porque as viúvas naquela época elas eram numa situação muito precária. E o pouquinho que elas tinham, os fariseus iam lá arrancar. Aí eles faziam umas orações e elas ficavam contentes, né? Achavam que eles ajudaram. A lei, engano, falsidade, desonestidade. E agora a vaidade. Então, versículo 11 que nós lemos, o castigo vem por causa da vaidade. Versículo 12, alguém pode ler? Destruirei Israel como a graça acaba com a lã. Tornarei Judá tão fraco quanto madeira podre. Judá não escapou. Oséias é profeta para o reino do norte, mas ele recebeu de Deus a revelação para também dar uma beliscada em Judá. Judá também. Israel vai ser comido pela traça e Judá pela podridão. Mesma coisa, né? Ou seja, vai esfarelar tanto Israel quanto Judá. Versículo 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. Quis fazer aliança com a Síria. Tentou com Síria, tentou com a Síria. Interessante, uma vez pagou para o Egito, pagou uma fortuna. Aí, na hora H, o Egito deu para trás, o Egito enganou. Quero meu dinheiro de volta. Não teve jeito. Então tem que confiar só no Senhor. Meus irmãos, não adianta nós confiarmos nos nossos recursos, confiarmos nas promessas das pessoas, confiarmos naquilo que nós achamos que vai nos dar libertação, que vai nos dar uma condição melhor. Nada disso. Confie só no Senhor. Só no Senhor. Versículo 14. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e lhe embora. Arrebatá-los e não haverá quem os livre. Deus vai virar um leão feroz contra Israel e contra Judá, por causa da vaidade, né? Versículo 11, foi do seu agrado andar após a vaidade. Meus irmãos, para onde que a vaidade nos leva? Se há alguma vaidade no nosso coração, onde que isso vai te levar? Bom, ela vai te levar para, diante das pessoas, para uma antipatia. Ninguém gosta de gente vaidosa. Todo mundo gosta de ser vaidoso, mas ninguém gosta que o outro seja vaidoso. Só ele pode ser. Então, vaidade te leva para uma antipatia. As pessoas vão começar a te rejeitar por causa da vaidade no seu coração. Porque a vaidade é prima da arrogância. Não tem um vaidoso que seja humilde, tem? Não. Todo vaidoso é arrogante. A vaidade também te leva para a superficialidade. Porque vaidade quer dizer coisa vã. Vã, vaidade. Coisa vazia. Vão. Sabe o vão? No metrô, você põe um pé na plataforma e um pé no metrô. E no meio tem o quê? Um vão. Quando você for lá, não pisa no vão, tá? Não é no vão que você tem que pisar. Mas, na nossa vida, nós queremos muitas vezes pisar aonde? No vão. No vazio. Você tem que pisar na rocha. Ficar firme na rocha. Não pisar nas coisas vãs.
Então faz uma lista no seu coração, aí na sua mente, o que tem sido algo vão para mim. Eu não quero pisar no vão, quero pisar na rocha, que é Cristo. E a vaidade, claro, ela te leva para o orgulho. Deus abençoe os irmãos, eu admiro muito o livro de Oséias. É um livro muito difícil, eu acho, também. Mas ele dá uma cutucada em todos nós. Cuidado com os excessos, cuidado com a falsidade e cuidado com a vaidade. Deus nos abençoe. Pastor Daniel, poderia encerrar nosso período com uma oração? Obrigado. Nosso Deus amado Pai, obrigado por esse ensino para nós hoje. Na verdade, há muito que podemos aprender através dele, Pai. Precisamos de Ti. É fácil para nós procurarmos vaidade e excesso. Claro, não queremos,